Ah, certo. É, MG preocupado com a entrada de domingo, preocupado com o treinador do time principal que não chega. E vai vir, Aí, é? é porque sem entender, né? Eu Aí não eu dei sabia, risada. não. Aí eu botei Eu que não eu já sabia li dessa, a não. mensagem dele. Aí eu vejo a última Me mensagem que ele botou. atualizem aí, você tá vindo. A Não última sabia, não. mensagem que ele botou, Pô, lê aí. eu vou demitido? Me avisa aí. Com o Mr. Bean do Bahia que me preocupa. Que Ah, tá chamando criatividade. de... Bom, deixa eu falar um pouco sobre esse sentimento aí do técnico, do torcedor para com o técnico, né? Que eu também tenho. Mas você vê que o Mister Paiva, no momento que ele falou que ele está tranquilo, tranquilíssimo, não foi por conta da gente ter tomado 6. Foi uma pergunta que o radialista fez para ele, se ele se sentia ameaçado pelos os maus resultados que ele teve nas últimas rodadas. E ele falou que estaria tranquilo, porque o trabalho dele está seguindo, que o projeto ainda está iniciando e que a liderança tinha consciência em relação a isso. Muitas pessoas acabaram fazendo esse corte, tentando mostrar para ele que ele estava fazendo descaso, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Se você assistir a coletiva completa, você vai ver que foi isso. E tem uma coisa que eu comecei, pelo menos, a notar com todas as lives que eu assisto dos nossos amigos produtores de conteúdos, é que realmente o Manchester City, o Manchester City joga de um jeito que todos os 12 clubes do Grupo City tendem a fazer o esquema tático parecido, certo? Segundo o nosso amigo radialista, o Marinho Júnior, fala, pelo menos é o que ele ouviu, né? Segundo está no corte da live dele, que todos os jogadores do grupo têm que jogar daquele jeito. Porque se destacar bastante e o Guardiola gostar e mandar trazer para a Inglaterra, já vem já ambientalizado dentro daquela movimentação do campo. Ou seja, o encaixe seria um pouco mais rápido, o entrosamento seria um pouco mais rápido. Por isso que às vezes o City prefere sangrar com os times, em termos do mesmo esquema tático, do que às vezes ter o resultado. E aí eu fico imaginando essa fala que eu vi nas lives, agora eu consigo entender o porquê Paiva está tranquilíssimo. Porque Paiva poderia ter chegado, não estou dizendo que isso é informação, é um achismo meu. Paiva poderia ter chegado pro Grupo City, a liderança falou, se a gente continuar fazendo isso aqui vai dar merda, a gente vai começar a tomar muito gol. E a diretoria poderia chegar e falar, não, continue desse jeito, porque eu quero que o time jogue nesse esquema tático. Foda-se que estivesse tomando 5, 7, 10 gols. Entendeu? Por isso que eu vejo que ele tá tranquilo, porque parece que a ordem não veio dele. Porque você vê que até no campo molhado, o campo com o céu caindo de água, ele ainda insistiu em manter um time de linha alta lá. Você tá entendendo? Não mudou nem um pouquinho. Era mais ou menos isso que eu consegui enxergar de acordo com tudo que... Já eu fiz você entender errado. Ele mesmo falou que desde o início do jogo ele pediu, porque sabia que o gramado está pesado por causa da chuva, e que ele avisou os jogadores que não dava para jogar com linha alta, mas ele não entendeu essa ideia. Por isso que eu estou falando. Eles mesmo, os jogadores mesmo quiseram jogar nesse tipo de jogo. Eu vi ele falando isso na live do Marinho, na coletiva. Ele falou que sabia que o gramado está pesado e não estaria propício a realizar. E por que ele achou ruim quando o Rian não quis recuar a bola? Porque ele queria entender errado. É ali o certo dele, porque ele estava com a bola dominada, ele dava para chutar para frente. Então, se você pegar o lance todo, não corte quando ele está de costa e toma a montada por trás. Quando ele domina a bola, ele está de frente para o meio campo, ele poderia ter chutando, poderia ter saído tocando, poderia ter tentado dar um lançamento, mas não, ele parou a bola, girou o corpo por cima da bola e tentou ir para o goleiro. Quando ele pensou em dar um toque para o goleiro, ele estava muito lento. O atacante já veio por trás, botou o corpo na frente, aí ele aí bateu no centroavante, no atacante caiu por cima do cara. Mas dava para ele dar um chutão, porque ele teve tempo para isso. Ali mesmo foi por isso que ganhou. Se Dona Marisa estiver no chat aí, assistindo, me perdoe. Sumiu. Mas eu tenho que ter mais. Ali foi por isso que ganhou. Sim, mas aquilo ali, naquele exato momento, a gente já tinha tomado um gol. Tá não, tava 0x0. Não, tá 0x0. Não, tudo bem, teve a falta, teve o gol. E aí? Teve várias paradas. Não é possível que os jogadores continuaram jogando, porque a gente estava tomando. A gente tomou. É isso. Outro. Porque ele pega o jogador não faz? Você tá entendendo? Exatamente. Tipo, então é teimosia de todos os jogadores para com o técnico? Deve ser. Algum momento ele falou que era para recuar um pouco mais. Nenhum momento eu vi ele falando. Nenhum momento eu vi ele falando na coletiva. Eu pedi para meu time recuar. Nenhum momento eu vi ele falando isso. Ele falou que. Geralmente não pede. Porque ele disse. Nenhum momento eu vi. Se você estiver ouvindo aí, me perdoe, mas eu tenho que ser sincero. Não é busquinha. Eu não tô falando só de Rian, não, pô. Tô falando do elenco.
Não é isso, mas é isso que eu tô falando. Tem jogador que, por exemplo, o treinador vai dizer X, aí tem jogador que é o líder do grupo. Chega pra. Ele é referência do grupo, chega pra 4, 5. Vamos fazer isso, não, vamos fazer diferente. Sim, mas não é disso que eu tô falando, Alice. Eu tô falando que ele não mandou recuar. Porque se ele mandasse recuar na coletiva, ele ia falar, mandei recuar. Em nenhum momento eu ouvi ele falando, mandei recuar. Ele tomou 6, gente. Não é possível. Uma coisa é Riano obedecer, ficou com medo de tocar a bola pro goleiro, fez uma ferula e perdeu a bola. Beleza, um erro tá bom, mas 6 erros. O erro aconteceu em minutos. O jogo aconteceu em 90 minutos. Não é possível que em 90 minutos o time continue na mesma teimosia, porque você conseguia enxergar o time querendo ir pro ataque e deixando a defesa aberta. Não é possível. Eu não vi Paiva indignado gritando, mandando recuar. Eu não vi no coletivo ele mandando recuar. Por isso que eu tô querendo te dizer que, mesmo assim, do jeito que você entendeu aí, Marcelo, ele continuou com o esquema tático dele, mesmo com o céu caindo de a chuva. Você tá entendendo? É isso que eu quero te dizer. Ele falou que tentou mudar, que ele avisou que não dá pra continuar assim, que era jogo pra chutar e os caras continuaram assistindo, pô. Então perdeu o elenco. Se for pensando nessa linha, que não foi o que eu entendi. O que eu entendi é que ele continuou. Segundo ele, a impressão que passa é que ele não tem comando no elenco. Se você assistir a live do Marinho, eu assisti. Da coletiva, se você parar, observa nessa parte que ele fala. Você não é uma das primeiras perguntas. Por que você continua insistindo ali falando? A gente sabia que o campo não estava propício a gente fazer nosso tipo de jogo, que não podia sair tocando o tempo todo, mas o time insistiu assim e não pôde fazer nada. Ele fala mais ou menos isso aí. Eu acho que, pelo que eu vi, ele não conseguiu resolver, mudar realmente tudo que ele treinou de acordo com a realidade da prática que estava acontecendo. Porque obstáculos iriam acontecer, né? Chuva, gramado ruim, tem tudo isso. Aqui no Brasil tem isso, né? E ele já veio sabendo disso. Tanto é que ele já falou até isso em coletiva, mas você pedir para fazer a sua equipe fazer uma coisa e a equipe não obedecer, uma coisa não obedeceu em 5 minutos. Porque o jogo teve paralisado várias vezes. Ele fez substituições. E dessas substituições que ele fez, foi mais remendo, foi mais para tirar o pessoal de cartão amarelo, para não ser mais expulso, do que realmente mudança tática, entendeu? Por isso que eu tô querendo, eu fiquei imaginando, poxa, mesmo assim, na teimosia, ele continuou do jeito que a diretoria pediu para ele vir. Anderson terminou dando um nó tático em Renato Paiva. Ele anulou o time do Bahia totalmente naquele jogo. Eu acho que o Bahia mesmo se anulou, viu? Eu não acho. Legal, onde o Bahia tocava, tinha gente marcando, fazendo marcação pressão, pô. Era espaço o tempo todo nas voltas do lateral, no meio. Mas será que não é porque o Bahia tava muito previsível, não? Previsível e ninguém marca. Exatamente, previsível. Porque uma coisa é você não saber onde seu adversário vai estar. E alguma coisa que ele tem que registrar. O único jogador que eu vi fazendo alguma coisa naquele jogo foi Marcos Vitor. Foi o único que fez alguma coisa. Marcos Vitor no primeiro tempo tirou várias bolas. Eu vi ele tirando várias bolas da área. E mesmo assim tomou 6, imagine. O Marcelo, rapidinho. O Ivan, não precisa ficar flodando no chat, não, por gentileza. A gente tá lendo suas mensagens, tá bom? Como ele botou aqui, ó. Senhores, vamos pensar um pouco. Esse time é tão ruim assim. Aí, eu vou parar por enquanto aqui, né? Eu não vejo que o time é tão ruim assim para o Baiano e para o Nordeste. Porque eu tenho certeza. Só estamos esperando o resto da pergunta. Sim. Ele fala assim, senhores, vamos pensar um pouco. Esse time é tão ruim assim para tomar 6 da forma que foi, ou o treinador é muito fraco? Exatamente. Para mim, o treinador é muito fraco. Rapaz, já eu acho uma coisa diferente disso. Para mim, o elenco é incompleto para Renato Paiva mostrar o trabalho dele. Isso, Mas veja bem, pô. Não é o time, mas não é o clube que tem que fazer a favor do técnico o jeito que quer, não, pô. Você tá entendendo? Claro. Porra, tem que fazer, meu filho. Mas tem que fazer o planejamento. Foram 70 milhões, filho. 70 milhões para 3 meses. 70 milhões que não completou. Sim, para essas 2 competições, 70 milhões é pouca? Sim, eu posso lhe dar. Você pode me dar 100 milhões de reais. Mas tá no mercado com 100 milhões de então não vale a pena. Então a gente não encheu o peito falando que o City. A gente não encheu o peito falando que o City gastava menos e contratava mais, melhor. E melhor. 70 que foi divulgado. Eu tava vendo, só mudando de assunto agora, eu tava vendo live de João Bahia agora no YouTube. Inclusive, ele tava fazendo live com o torcedor do Corinthians, uma coisa nova aqui. O torcedor do Corinthians que afirmou que, faz até piada, o Bahia pagou 1,5 milhão de euros para tirar Raul Gustavo do Corinthians. O Gustavo tá vindo por empréstimo. Por empréstimo, pagou 1,5 milhão, ele vem por empréstimo, já pagou a primeira parcela, que o Bahia, na verdade, você vai comprar em definitivo. Sim, mas ele só vai ser definitivo do Bahia quando pagar no meio do ano o restante do valor. Sim, mas o Bahia já pagou 1,5 milhão
Ele vir por Não, empréstimo 1,5 milhão de quê? de euros. Não é possível isso, não. O cara falou, não lembro de novo. Mas não é possível, filho, não é possível, filho. Ele Não é falou, possível. não é eu que tô falando. Sim, É o cara sim, mostrando do Corinthians. sim. Qualquer um que chegue e fale, por mais que tenha mais legitimidade que a gente do Corinthians, a gente não pode usar isso somente como fonte. Porque eu acho muito difícil você pagar 1,5 milhão de Depois essa pergunta de novo. Ele Não, falou. tudo O bem. Bahia acertou para cumprir em definitivo, pagou 1,5 milhão já para ele vir por empréstimo no início do ano, e o restante vai pagar no meio da temporada, quando aí ele vai ser jogador em definitivo do Bahia. Por enquanto tá por empréstimo. Até o que Nicola falou na época de Raul Gustavo já era absurdo. Imagine se Não, mas o que o Nicola falou é mais ou menos 1,5 milhão de euros mesmo. O que o Nicola falou. Mas não para ser pago agora. Mas O cara falou que ele pagou. Sim, Pagou para ele vir. sim, agora. mas voltando no tema, você com investindo 70 milhões, você acha pouco para campeonato Copa Nordeste? Você acha pouco? Você acha que Não é pouco, a gente com não qualquer é outro pouco. técnico, bote um técnico aí, qualquer um, você acha que com o elenco que a gente tinha, a gente tomava assim do esporte? Deixa eu repetir o que eu tô falando. Gastou 70 milhões que a gente sabe. Sim. Que é essa história de Raul Gustavo. Sim, 70 milhões para cima. Pronto, bote 70 milhões para Quem cima. sabe 70 milhões. Você acha isso pouco? E voltou o elenco incompleto. Sim, filho, mas o elenco que tem hoje, a gente tem menos elenco que Sergipe? A gente tem menos elenco que Náutico? É isso que eu tô Não, mas é falando, isso, filho. MG. Mas Você eu não tô pode querendo trazer comparar analogia. com... Você não pode comparar com os outros. Com Sergipe. Como que não ser na mesma competição? Ser na mesma Mas competição? mesmo assim, pô, não tem como comparar, MG. São coisas totalmente diferentes. A questão aqui... Vamos lá, como são coisas Peraí, totalmente diferentes? MG, eu tô falando agora. Você vai escutar e eu vou falar. Depois você fala. A questão é, o Bahia investiu 70 milhões, o que foi divulgado. O que foi? Ninguém sabe. Se realmente foi isso. Segundo ponto, o elenco está incompleto. Porque até hoje não chegou um volante de pegada para dividir posição. Não tem um centroavante fixo, que é Everaldo. Não tem centroavante, Everaldo tá aí. Tem Everton, mas não é tão aproveitado. Os pontas, Biel e Jacaré embaixo com a torcida, principalmente. Criou até direta nas redes sociais e tudo mais. Aí vem seu Kaique. Não tem o 10. Não tem 10. E não tem zagueiro na reserva. Ou seja, tem muitos espaços de ser preenchido. Ou seja, é tudo bem, torcedor pode criticar Renato Paiva. Não estou dizendo que eu tenho que criticar. Não estou dizendo isso. Mas a questão é que uma coisa é você criticar com ele todo o material humano, como o próprio torcedor até falou isso no protesto. E ali eu sou a favor, porque é realmente isso. Quem está hoje, na verdade, o alvo principal de crítica hoje é o Cadu Santoro. Que não aparece. Santoro, que não está formando o elenco que o Bahia precisa ter para esse começo de temporada. Você tá entendendo? É a questão toda essa. Você pode dizer que Renato Paiva pode ter mexido demais na escalação, Renato Paiva pode ter mexido demais na tática, pode ter em situações. Só que quem forma o elenco, claro que Renato Paiva não está alheio às escolhas, mas a maior parte da situação, né, é Cadu Santoro. Cadu Santoro, simplesmente você tem R$1 para empréstimo para Raul Gustavo, no momento para depois ser definitivo, é surreal. Tá entendendo? É surreal. Por quê? Raul Gustavo, inclusive, isso não foi palavras minhas, é de gente também de São Paulo, que acompanha o Corinthians, que Raul Gustavo tem esse problema também de psicológico, que ele não aguenta a pressão crítica, tá entendendo? Em cima, então, que depois ele começa a refugar, começa a dar falha dentro de campo. Então, um zagueiro que pode ter suas qualidades, pode. Eu tô dizendo que claro que você está falando que Raul Gustavo é ruim, não. Estou dizendo que ele tem um problema de psicológico que precisa ser tratado. Por quê? Como eu até brinquei nos vídeos que eu coloquei lá no TikTok, até aqui nos shorts do canal, falei assim, aqui não é Girona, nem Manchester City, nem Yokohama. Se as coisas não acontecerem, vai ser isso que está acontecendo, né, no aeroporto, nas mídias sociais, né, em canais de YouTube, tudo que está acontecendo, essa crítica. Então, assim, o Bahia está com o elenco incompleto, o Iago que chegou, depois vai tratar da chegada dele, vai comentar sobre isso, não é um volante que a gente precisa. É uma posição que talvez possa fazer uma função de Daniel, possa fazer também uma função de ponta, porque lá no Exivaldo jogava também de ponta. Era um volante que chega na área, mas não é volante de marcação. Ou seja, a gente só está hoje com o Rezende, mais uma vez. Sabe aquele erro torcedor que a gente falava com o Belitani em 2018, 2019? Contrata fulano, contrata. Acontecendo aqui com o Grupo City. É a mesma coisa. Os caras ainda não completaram o elenco. Ou seja, estão falando de salário alto de Gregory, falando disso, isso, aquilo. Eu, sinceramente, eu sou mais pagar o salário alto de Gregory, porque a gente já conhece, e traz o cara aqui para disputar a posição com o Rezende. Dizer, Rezende, corra atrás aqui que também tem um cara de qualidade. Que o torcedor, inclusive, gosta muito mais do que Rezende. Né? Gregory, se você for fazer uma enquete aí, pode ter certeza, disparado aí, todo mundo vai querer. Né? Gregory que volta.
Então, o Bahia está com algumas peças a serem solucionadas. Inclusive, errou nas contratações de lateral direito. Cicinho até agora não mostrou o que o Paquetá vê. Tem André mais uma vez como solução para lateral direito. E a gente não sabe como é que o André vai jogar esse ano de 2023. Se vai ser o mesmo André do ano passado. Espero que seja. Aí na lateral esquerda, você tem Rian, um garoto promissor. Matheus Bahia, que tá chegando, tá voltando a ser um Matheus Bahia que antes da lesão, né, do jogo do Vasco ano passado. Mas Chaves ainda não rendeu o esperado. Né? A gente ainda é outra lacuna também a ser preenchida. Na zaga, você olha Raul Gustavo e Canu. Quando o Canu saiu, misericórdia. Na zaga do Bahia, desandou. Tem Gabriel Xavier, que graças a Deus está se recuperando, coloca para jogar. Para mim, é um cara que passa mais confiança até do que o próprio Marcos Vitor, que também mostrou seu potencial, que merece sequência também. Então, gente, a questão é essa. O planejamento do Bahia precisa ser tapar esses buracos, né? Vamos ver o Bahia com essa BR aí, que tem buraco com uma zorra aí na Bahia inteira, que precisa todo dia tapa o buraco, mas não resolve por causa da chuva. O Bahia hoje vai precisar tapar esses buracos. Lá, não estou aqui passando a mão na cabeça de Renato Paiva, não. Merece as críticas, sim. Merece observar mais o que o Bahia precisa, a estrutura tática. Ele merece observar o que ele tem hoje para adaptar, como eu falei na live anterior. Não dá para ficar fazendo laboratório, jogar todo mundo de uma vez só para ver o que vai dar. Mas também é o Cadu Santoro. Cadê Cadu Santoro? Bora, Cadu. A hora é essa. Cadê a coletiva? Né? Desde hoje, ó, que você chegou aí no Bahia, cadê? Vai remarcar. Cadê a coletiva? Marcado pro segundo dia da pré-temporada, até hoje nada. Pois é, já passou. Campeonato Baiano já passou fase de classificação, já está na semifinal. Copa do Nordeste já está terminando. Copa do Brasil já chegou aí. O brasileiro já está batendo na porta e nada de Cadu Santoro falar. Ele só fala em computação. Só fala no texto do sócio digital, né? Aí até eu digito. E nem sabe se é ele mesmo que fala, né? Se ele não manda mesmo, né? Sei lá, edita, não sei. Não fala pra ver. Mas, pô, aparece, pô, o torcedor quer satisfação. O torcedor tá aqui no chat, aqui do canal, e dos outros canais também que fazem conteúdo. Cara, é a mesma coisa. Cadê Cadu Santoro? Dá uma explicação, velho. Qual é o projeto do Bahia? Enfim. O que é que você quer com o Renato Paiva? O que é que você quer com o Bahia? Vai fazer trampolim? Vai contratar satélite? Vai contratar quem? Vai reforçar quando? Quando tiver faltando 4 rodadas para acabar o brasileiro? É agora. Tá entendendo? Então, a gente tem que somatizar as culpas. Não dá para pegar só o Renato Paiva, só os jogadores que não entenderam a leitura do jogo do esporte, mas também o Cadu Santoro. Ele que é vamos dizer, a peça-chave desse projeto, embora, claro, tem outras pessoas, né? O City tem um parque imenso de profissionais, mas ele que está aqui no Brasil, ele que está aqui responde pela parte do futebol. Então, meu amigo, bota a cara e explica para mim, para Marcelo, para MG, para todo mundo que está no chat, o que é o Bahia 2023, porque até agora ninguém sabe o que é. Agora, vamos lá. Compartilha a tela aí, por gentileza. Qual é a direita? É o site do Bahia. Compartilha a tela aí, por favor. Beleza. Aí, vamos ver. Eu vou fazer 2 perguntas. Primeira, será que é falta de peça para jogar muito bem e estar na zona de classificação da Copa do Nordeste? Ou é esquema tático errado e teimosia do técnico? Ou ideologia do Grupo City, que a gente agora tem que vestir a camisa? Porque assim, olha o time que a gente tem. Olha os laterais que a gente tem, olha os zagueiros que a gente tem, olha os meias que a gente tem e olha os atacantes que a gente tem. Bote qualquer outro técnico, qualquer um. Pode botar aí, qualquer um técnico. Você acha que a gente já tá nesse vexame com esse elenco? Um técnico brasileiro com esse elenco? Você acha que a gente estaria na lanterna do nosso grupo? Com esse elenco, eu tô falando que para a realidade da Copa do Nordeste e pro Baiano, tá faltando peça? Ou é teimosia da esquema? Tá faltando peça, meu filho? Pra tomar 6, tem 1 quilo. O que foi que a gente fez? Vamos lá. O que faltou material humano contra o esporte? Me diga aí. Substitua. Você tem dinheiro infinito. Quem você diga o nome de um. Não tem. Não tem isso. Não, você tem dinheiro para contratar. Você está à disposição. Todos os volantes de marcação do mundo. Quem você colocaria? Isso aí não cabe. Eu quero que você coloque. Tem que ir atrás. Dizer, tanto é que o City veio atrás. O Iago joga no lugar de Rezende. O Iago não joga no lugar de Daniel. O Iago é segundo volante. Mas ele veio no lugar de Gregory. Não, nada a ver. Gregory é o primeiro volante. Vamos ver. Iago é estilo Zé Rafael. Guardando as devidas proporções, que Zé Rafael hoje é um dos melhores do Brasil. Tá bom. Inclusive, quando o Bahia contratou Zé Rafael, eu sempre defendi. Isso eu posso dizer. Mas deixa eu te explicar. Um mau momento. A gente é por causa de pessoas. Falta pessoa. Iago tem o estilo de jogo. Estou falando de estilo de jogo. Não o mesmo futebol. O estilo de jogo igual ao de Zé Rafael. Ele é um segundo volante que sabe jogar como meia e pode jogar de ponta. No Vice, ele jogou muito bem de ponta, inclusive fazendo vários gols no Vice.
Posso lembrar aqui de que o Galé, quando ele bateu no Flamengo em 2017 lá, no livro, até no dia que eu caí da escada aqui. E que o Iago fez um gol e deitou o jogo. O jogo domingo, 11 horas da manhã. Eu tava assistindo esse jogo. Foi lá na. Iago de ponta direita, jogando muito bem. Entendeu? Governador, inclusive. Pra mim, eu acho que metade desse elenco que a gente tem, se tivesse no Fortaleza, se tivesse no Sport, se tivesse no Vitória, se tivesse no Náutico, eles não estariam na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento não, perdão, na lanterna da Copa do Nordeste. O Fortaleza tem um volante marcador, o Bahia não tem. Então a gente não tá ganhando por causa do volante marcador, filho. Não é que não tá ganhando por isso, não, MG. É questão que são vários buracos. São vários buracos. E pra mim, o maior buraco que tem um técnico. Pra mim, eu acho isso. Não acho, não. Tem material é muito fácil criticar Renato Paiva. Não é, pô. Muito fácil. Eu gosto. Mas eu não posso culpar um treinador quando tem um elenco incompleto desse. Os caras gastam 70 milhões e não completam o elenco. Se ele me dá 70 milhões e eu comprar a sucata, minha sucata vai ditar o quê? Ali, ó. Gastou 70 milhões é rico. Mas o que a gente já tem, mas o que a gente já tem, a gente tá deixando a desejar. Não tô dizendo que não falta, não. Não tô dizendo que eu não sei, que não tô deixando a desejar. Claro que tá muito aquém do que a gente tem hoje. Mas só que, quando você sobe um pouquinho do sarrafo dos adversários, por exemplo, Copa do Nordeste, foi um deles, estou dizendo que o esporte tem um senhor time, não. Possa ser que esteja encaixado em uma proposta de jogo que talvez na Série B, quando começar também a Série B, que aí vai ser algo que vai também subir para o esporte, vai começar no global também. O esporte não tem bola de pegada, não tem Fabinho lá. Entendeu? Então, são peças assim que, não estou dizendo que lá no esporte, por ser um volante de pegada, eles ganharam só o 6-0. Claro que é uma somatória de fatores que a gente já discutiu esse jogo aqui. O Fortaleza, ele também tem Fortaleza, para mim, não é porque ele é 3-0 no Bahia, não. Eu sempre falo, sempre dizia isso, Fortaleza, quando a gente começou aqui antes da Copa do Nordeste, que a gente falava que Fortaleza é um dos favoritos, até mais do que o Bahia pelo título. Antes do 3-0. Antes do 3-0. Quem quiser ver aí as lives, aqui eu e MG aqui falando, pode ver aí que a gente falava, se você estava com os favoritos, o Bahia era, né, um dos favoritos, mas o Fortaleza muito mais. Você olha pro banco do Fortaleza, o Voivoda brinca. Vou fazer 3 zagueiros, vou fazer uma linha de 4, uma linha de 5, 5-4-1. Os caras botam 4-1, brinca. Os caras botam time de zagueiro, pô. Pois é, e ele diz, os caras são associação. Né? A gente tá no modelo da SAF, então nada no futebol tem uma equação perfeita. Você é SAF, vai estar tudo perfeito e vai ganhar. Para muito torcedor ficou naquela cabeça, vai virar SAF e todos os problemas da vida estão resolvidos. O que a gente já está vendo que não é. Que tem 70 milhões, que é um elenco para o Campeonato Baiano, beleza, tá sobrando. Copa do Nordeste, ok, mas já viu que subiu o nível de adversários, a gente está com essa dificuldade. Porque, por exemplo, se a gente tem um volante de pegada, a gente podia perder para Fortaleza de 2-1, de 1-0, né, de 3-2, mas a gente não tinha quem barrasse as investidas do Fortaleza por dentro. Tá entendendo? No primeiro volante ali. Mas é quem que vê isso? É isso, o Aia Cadu Sandoro. Você tá entendendo? Junto com o Renato Paiva. O Renato Paiva fala assim: olha, eu perdi resenha de lesão. Inclusive, muita gente falava que não era para rodar o elenco. Né? Aí viu, eu até gravei até vídeo, muita gente falava isso no vídeo. Lembra que não roda elenco, não. Tem que jogar o time principal todo porque tem que ganhar todos. Aí quando viu que o bicho pegou, não, vamos rodar elenco. Não, vamos botar sub-20. Não, vamos fazer. Depois que a merda tá feita, massa, né? Depois todo mundo tem dinheiro da obra pronta, né? É muito. Tá cheio disso aí em redes sociais. Quando a coisa acontece, não, eu disse, eu falei. Mentira! Então, você vai pegar a mídia toda, imprensa, seja ela mídia independente, que sempre falava da questão da rotatividade. Aliás, a mídia independente sempre falava da rotatividade. A imprensa tradicional, não. Falava, não, o Bahia tem que jogar todos os jogos com o time principal para cima, no interior, aqui em São Fonte Nova. O que aconteceu? Perdeu o Rezende, perdeu o Chaves. Pois é, ou seja, problemas que é natural do futebol brasileiro, que é a sequência de jogos da calendário, que são uma outra discussão. Enfim, eu concordo com o MG fala que o elenco para o campeonato Copa do Nordeste e Campeonato Baiano é bom, porém tem suas limitações, quando aí a gente já fala para discussão com o Doim, Marcelo falando desse ponto. Então, é uma equação que está incompleta. E aí, essa equação, para ser completa, precisa o Ricardo Santoro entender que o Bahia só funciona com um primeiro volante de pegada, e que o Renato Paiva precisa entender que o esquema que ele joga hoje, sem um volante de pegada, ele precisa estancar essa sangria. Porque senão, o que vai acontecer? O meio de campo do Bahia vai ficar todo espaçado. Porque a Sêveda não vai fazer essa função. Mugni muito menos. Miquel, esqueça. Né? Então, são problemas que a gente vê quando o nível de adversário sobe, né? Com a Copa do Nordeste. Então, assim, os 70 milhões, na minha opinião, estão sendo mal empregados.
quando você pensa nessa questão de não ter essa solução dos problemas, porém, o time não é tão essa desgraça total, né? A gente precisa entender que é um time ok, para 3 competições ok, mas para o Campeonato Brasileiro a gente já vê que precisa melhorar. Inclusive, esses jogadores que não estão performando, que são formados na base, entre eles Miguel, Borel, a galera da base aí que não está performando, perde esse menino e empresta para time da Série B, para time da Série C, para amadurecer, para no futuro voltar, ou até mesmo negociar em definitivo. Porque a gente não pode chegar, pegar 3, jogar na fogueira e dizer, não presta não, já descarta que não dá. Né? A gente não, pelo menos eu não penso dessa forma. Né? Mas eu vou dar passada aqui no chat, acho que o chat tá aqui bem, Só fazendo uma bem chato. Pode falar. O Bahia é mesmo. O Bahia hoje tem esquema tático. Se você reparar, o Bahia tem esquema tático defensivo, definido, quer dizer. Tem saída de bola, tem. Bem trabalhado ali da zaga, tal. Mas falta peça de reposição, um volante marcador no meio. Porque termina deixando a zaga exposta e o meio-campo não marca ninguém. E um ataque que vive de lampejos. Um ataque com meio que não cria e um ataque que vive de lampejos. Daniel é um jogo bem, 50 jogo mal. Biel, onde tenta alguma coisa, Kaique. Quando resolve tocar a bola, o time produz mais, mas a maioria dos jogos ele quer uma bola só para ele. Everaldo hoje é mais zagueiro adversário do que atacante do Bahia. E você olha pro banco e diz, Jacaré. E quem mais? O meio que o Bahia tem no banco hoje? Diga aí um. Verão, que tá Cauli que chegou, mas a gente não sabe. Só foi um jogo da goleada, né? Contra o Sport. É muito imaturo a gente falar, porque o cara praticamente nem tocou na bola, só dava Sport no jogo. Então, Miquel, a zaga, depois que Canu saiu, foi uma merda, porque o Gustavo ficou inseguro, dando Braga atrás de Braga. Teve de Duarte, e isso aí eu não preciso nem dizer nada, né? Isso aí eu deveria ter votado no Fluminense ontem. Então, meu amigo, não adianta nada você gastar 70 milhões de contratação e dar um elenco incompleto desse que não tem banco e falta um jogador titular no time principal. Não que adianta. Você me dá 70 milhões, eu compro 70 milhões em lixo. Aí vai adiantar alguém. Vamos lá. Vamos lá. Ó, esses 70 milhões, como a gente não tem esse costume de investir tanta grana assim em uma temporada, quando a gente vê 70 milhões, a gente acha que é o todo, né? Mas você, com tudo que está acontecendo, você consegue enxergar que esses 70 milhões é parte do dinheiro que vai ser investido ainda nessa temporada. Porque assim, esses 70 milhões foram investidos em jogadores que não vão dar, em tese, ou então eles também já esperam isso, resultado em curto prazo, porque você vê o estilo de contrato em vários jogadores, 5 anos, 4 anos, poucos jogadores que eles trouxeram que foram 3 anos, que foi o centroavante, e esse que veio agora ainda, que vai ser 3 anos também. E a 2025, isso. Exatamente. Mas você vê que... Marcos Gabriel. Marcos Vitor até 2027. Aí a gente vê que a gente não consegue, torcedor, enxergar o resultado em curto prazo nessa grana. Aí dá desse sentimento da gente achar, poxa, foram 70 milhões jogados no lixo. Mas em tese não foi, né? Porque em tese vão se valorizar, ou então vão nos dar resultado no médio e longo prazo, jogadores que ainda vão se amadurecer. Mas essas discussões que a gente está tendo e o que está inflamando mais a torcida é mais pela falta da postura da comunicação que hoje um novo líder do Bahia tem para com o torcedor, porque a gente não vê eles chegando e apresentando de fato o projeto, ó, a realidade da gente é essa, a gente propõe isso aqui para a torcida, ninguém sabe, nem os sócios, nem os conselheiros, você tá entendendo? E é isso que deixa a gente mais chateado, não foi nem os 6-0, porque se a gente soubesse realmente, no atual momento onde a gente tá na SAF, no projeto, no cronograma, imagina que fosse um cronograma, a gente sabe onde a gente tá no atual momento do cronograma, a gente não vai ficar tão puto com 6-0, você tá entendendo? Mas tá um silêncio, aí cria-se essa confusão e isso é até pior pro clube.